Quem está sentindo a presença de Jesus aí na sua casa? Comente assim: eu estou, eu estou. Quantos já estão sentindo Deus aí na sua casa? Queridos, chegou a hora de nós ministrarmos a palavra de Deus para o teu coração. Nós vamos fazer hoje de uma forma mais interativa, para não se tornar algo monótono, para prender a sua atenção, abençoar a sua vida. Abra comigo, localize o texto. Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo o registro de Lucas. Ó, já tem gente comentando: eu estou sentindo Deus aqui. Isso, comenta aí. Só você que está sentindo a presença. Comente aí, eu estou, pastor. Queridos, nós estamos aí com quase 50 pessoas nos assistindo. Esse é o momento da palavra, o momento principal do nosso culto. E eu gostaria que você compartilhasse. Pastor, eu já compartilhei. Aperta de novo no botão compartilhar. E quanto mais vezes você fizer isso, mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Então compartilhe. Eu quero bater aí a 100 pessoas. Você vai ser um missionário digital, vai nos ajudar a alcançar essas pessoas. Comente aí, marque o nome das pessoas. Vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 23. Hoje os meus companheiros aqui vão me ajudar nas leituras do texto, na interação, e você vai ser abençoado pela palavra de Deus. Lucas capítulo 23, o versículo é o de número 33. Lucas 23, versículo 33. Diz assim o texto: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. 36. E também os soldados o escarneciam, olha a microfonia, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. 37. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria da sua atenção, nos ajude aí a alcançar mais pessoas. Eu gostaria da sua atenção para esta mensagem. Eu quero dar um tema a essa mensagem: a cruz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Olhe para cá. De todos os acontecimentos e eventos que já houveram na terra, a cruz de Cristo, ou a crucificação de Jesus Cristo, foi um dos eventos mais esperados de todos os tempos. O diabo e os demônios temiam a este acontecimento, desde a queda de Adão e Eva no jardim, desde a sua expulsão daquele paraíso. Diz a Bíblia que Deus havia lançado uma promessa, e a promessa era que da semente da mulher nasceria um que seria Senhor, e que esmagaria a cabeça da serpente. Dali em diante, Satanás não teve mais sossego, porque todos os homens do sexo masculino, hebreus, que nasciam, ele desconfiava de que poderia ser o Cristo. Assim foi com Moisés, por isso decidiu e colocou a ideia na mente de Faraó para que matasse todos os meninos hebreus que nascessem de hebreias. E assim foi no decorrer dos anos, das gerações. A Bíblia vai dizer que este evento foi o evento mais esperado,
O profeta Isaías, que foi o profeta verotestamentário que mais falou acerca do Messias, ele profetizou acerca de como seria o Cristo, de como seria o seu ministério. Nos capítulos de número 53 em diante, ele vai falar acerca das dores, do castigo que nos trouxe a paz, que estava sobre ele, e sobre as suas feridas, sobre as pisaduras que ele sofreria, nós seríamos sarados. O Miqueias foi usado por Deus no capítulo de número 5, versículo de número 2 do livro que leva o seu nome, para dizer o local de nascimento deste Messias, deste Cristo. E ele vai dizer no capítulo 5, versículo 2 do livro de Miqueias: e tu, Belém, Efratá, visto que pequena entre milhares, de ti me sairá aquele que será o Senhor e o Salvador sobre todos os povos. Este foi o acontecimento mais esperado. A salvação é a base que a nossa vida está colocada. Esta é a maior esperança de todos aqueles que creem em Cristo, que o confessaram como Senhor e Salvador. A salvação é o acontecimento mais esperado, e ele só pode chegar até nós por causa da cruz de Cristo, por causa da crucificação. A Bíblia vai dizer em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele abriu mão da sua glória, do seu trono, do seu esplendor, dos anjos que o adoravam, da coroa que estava sobre a sua cabeça. Ele abriu mão de sua glória, desceu ao céu, desceu ao nível dos homens, para sentir o que eu e você sentimos, para saber o que é dor, para saber o que é medo, para saber o que é o choro. Ele se fez homem, se rebaixou, se colocou no nível de homem, e a Bíblia vai dizer que ele andou entre nós. Enquanto no princípio patriarcal Deus estava sobre o povo, enquanto no Novo Testamento Jesus, o próprio Deus, estava entre o povo, hoje nós como igreja temos o privilégio, e o Espírito do próprio Deus não está mais sobre e nem entre, está dentro de cada um de nós, ao ponto de a Bíblia dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Este menino nasceu de uma virgem. Eu não quero me ater a estes detalhes, porque eu preciso chegar no cenário da crucificação. Este menino nasceu de uma virgem. A Bíblia vai dizer que o seu nascimento foi muito complicado, principalmente na hora do parto. Maria era virgem, o seu corpo não estava apto para gerar. Uma mulher, quando começa a ter relações sexuais, diz a medicina que o seu corpo automaticamente já se prepara para que ela possa ser mãe. Isso não aconteceu com Maria, porque a Bíblia é muito categórica quando diz que ela era virgem. O seu corpo não estava pronto. As dilatações eram diferentes de uma dilatação que uma mulher hoje sente quando vai dar à luz. O sofrimento daquela mulher foi muito grande, mas o menino nasceu. O menino nasceu porque era promessa. O menino nasceu porque era projeto de Deus. Foi a maior oferta dada à humanidade. Deus ofertou o seu próprio Filho com o interesse de que todo aquele que nele cresce pudesse ter a vida eterna. A Bíblia vai dizer que este menino crescia. Ele crescia em graça e em conhecimento, ao ponto de nos seus primeiros dias de vida, a Bíblia dizer que quando ele abria a boca entre os fariseus, estudiosos e mestres, doutores da lei, eles ficavam boquiabertos com as mensagens que saíam da boca de Jesus. Jesus não tinha apenas conteúdo, Jesus tinha graça. A mensagem que saía de sua boca era viva. Ele era o verbo encarnado, ele era a palavra em ação.
João capítulo de número 1 vai dizer: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra em ação, é a palavra passeando no meio do povo. Essa verdade, ela é tão clara, que certa feita um homem chegou e disse: Senhor, a minha filha está moribunda. E Jesus estava tão atarefado com a sua agenda, ele disse: eu não vou poder ir até lá agora. Mas o homem disse: Senhor, não precisa o Senhor ir até lá, basta apenas uma palavra. Basta apenas, porque a presença de Jesus e a sua palavra é a mesma coisa. Basta uma palavra e o Senhor poderá curar a minha filha. Eu quero liberar esta palavra, abrir esse primeiro parêntese para o teu coração. Apenas uma palavra pode mudar a situação da tua vida nesta noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o tamanho da tua luta, o tamanho da tua dor, o tamanho das feridas, o tamanho da dificuldade. Eu não sei quais foram as portas que se fechou para você, mas uma coisa eu tenho: eu não tenho ouro e não tenho prata para te oferecer e para te ajudar, mas eu estou aqui com os meus companheiros como Pedro. Ouro e prata eu não tenho para te dar, mas uma coisa eu tenho: palavra de Deus. Uma coisa eu tenho: poder de Deus. Levanta e anda em nome de Jesus. Deus está liberando uma palavra para a tua casa. O teu casamento não vai acabar, o teu filho não vai morrer nas drogas, a tua família não vai se perder sem Jesus, porque esta palavra está saindo da minha boca e está entrando nos quatro cantos da tua casa, e a tua família está sendo abençoada por essa palavra. Se prepare, porque ainda essa semana tem novidade de Deus para a tua vida. Alguém acredita nisso? Levante a mão na sua casa, libere o maior grito de glória, porque uma palavra pode mudar tudo. Aleluia, aleluia. Como todo bom judeu, a Bíblia vai dizer que este menino, aos 5 anos de idade, ele aprendeu sobre a lei. Ele precisaria, como um bom judeu, recitar toda a Torá, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele aprendeu sobre a lei. Na realidade, ele era a própria palavra. E após este período de aprendizado, a Bíblia vai dizer que dos 12 aos 30 anos de idade, Jesus, escute isso, porque isso aqui, para quem está aqui é para dar cambalhota, senão vou mandar embora para casa. Dá um glória a Deus aí, Robson. Para quem está aqui é para dar cambalhota. Presta atenção: dos 12 aos 30 anos de idade, Jesus vai se ausentar da história. Não vai ter registros acerca do que aconteceu com ele. Dos 12, que é a última vez que ele aparece, aos 30, que é quando oficialmente ele inicia o seu ministério. Mas as características, as dicas que nós temos, é que este menino chamado Jesus, ele foi trabalhar com o seu pai terreno, chamado José. E a profissão de José, qual era a profissão de José, Isaías? Fala no microfone pra gente. Liga o microfone, isso, vai dar certo. Carpinteiro? Ele era carpinteiro. Robson, o carpinteiro mexe com o quê? Madeira. Madeira, que mais? Madeira e ferramenta que... Fala a ferramenta que um carpinteiro usa. Madeira, martelo, plaina, serrote. Mais um. Isso nos dias de hoje, naquela época podia ser mais... O que usa, o martelo usa para quê? Pregar. Para pregar. Então Jesus, dos 12 aos 30, isso aqui é para você dar cambalhota, ele trabalhou com os instrumentos que lá na frente serviriam para sua própria crucificação. Verdade. Ah, não, você não pegou, vou falar de novo. Ele trabalhou como carpinteiro, não foi por acaso.
Ele trabalhou como carpinteiro porque Deus já estava, o Pai já estava o preparando com as ferramentas que ele veria aos 33 anos na crucificação. Vai trabalhando com martelo, vai trabalhando com prego, vai trabalhando com madeira, porque lá na frente o prego, o martelo e a madeira vai ser a ponte para levar o homem que estava condenado a novamente ter acesso a Deus. Aleluia. Jesus foi preparado para que tudo acontecesse. O seu período de preparação foi muito grande. Se você não der glória a Deus na live, você está desviado, irmão. Presta atenção. Sobe o coraçãozinho aí, ó. Eu vou te ensinar como é que faz. Jesus foi preparado para tudo. A sua preparação não foi apenas para exercer um ministério de excelência na palavra, nos sinais, nos milagres. Ele foi preparado para até o cenário da crucificação. Psicologicamente, ele foi preparado para isso. A dívida era muito alta. O salmista vai dizer que se juntasse os 3 homens mais justos da terra, não seria o suficiente para pagar a dívida que o homem tinha. A dívida que o homem tinha era o pecado. E esta dívida, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não era com o diabo. Essa dívida era com Deus. E alguém precisaria pagar o preço. Até que vai acontecer no cenário da eternidade, Janaína, uma reunião. E que reunião é essa? Isaías capítulo de número 6. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos. E a expressão é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí de repente, das três pessoas da Trindade vai se levantar e vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele nos amou primeiro. 1 João vai dizer: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu, o Senhor, quem escolhi a vós e vos nomeei para que vás e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. A dívida era muito alta. O homem era incapaz de pagar esta dívida. A Bíblia vai dizer através de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, que o Cordeiro de Deus morreu. Quando? Antes da fundação do mundo. Presta atenção para você pegar a revelação. Quando foi que o Cordeiro morreu? Antes da fundação do mundo. Então o Cordeiro já havia morrido, não de forma literal, mas no coração do Pai. Antes de Gênesis 1 versículo 1. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, na expressão hebraica. Então o texto está dizendo: antes do princípio dos céus e a terra, o Cordeiro já havia morrido. O Cordeiro, porque a morte de Cristo não foi nenhum acidente. A morte de Cristo foi algo planejado. Deus já sabia de tudo. Com a sua onisciência, com a sua onipotência, Ele já sabia que o homem cairia, e alguém precisaria pagar o preço por essa dívida. Então, antes de Deus dizer em Gênesis capítulo 1 versículo 4, haja luz, Ele disse: haja cruz. Haja cruz. A cruz antecede o princípio dos céus e a terra. Antes do princípio de todas as coisas, o Cordeiro de Deus já havia morrido no coração do Pai. Porque toda oferta, antes de morrer no altar, precisa morrer no meu e no teu coração. A dívida era muito alta. Preste atenção. Oh meu Deus do céu, tem pessoas aqui que estão dando glória a Deus. Fala alguma coisa aí, irmão, senão não vou soltar as pérolas para você. A Bíblia vai dizer que naqueles dias. Que dias, pastor Eduardo? Nos dias da crucificação. Nos dias em que se aproximava de Cristo ser crucificado. Naquele dia, a Bíblia vai dizer que eram dias de festa. E qual era a festa que aconteceria naquele dia? Escute isso: os judeus tinham o costume de celebrar várias festas anuais, mas haviam 3 que eram principais, as principais festas que eles comemoravam, que era a Peshá, ou a Páscoa, a festa dos tabernáculos, e quem se lembra a terceira? Páscoa, festa dos tabernáculos
Quem se lembra terceiro? A festa do Pentecostes. Atos capítulo 2. Pentecostal que não lembra da festa do Pentecostes está desviado, hein? Presta atenção. Então as três festas principais dos judeus: festa dos tabernáculos, a Páscoa e o Pentecostes. E a Bíblia vai dizer que naquele dia era Páscoa, era dia de celebração, em que todos os judeus de todo o mundo saíam de suas cidades e se reuniam na grande cidade de Jerusalém, no grande templo, para celebrar ao Senhor. Só que naquele dia não era dia de festa. Aquele dia um evento estava acontecendo. E ao contrário de que muitas pessoas dizem, e eu já ouvi até pregadores que dizem, Robson, que no dia em que Jesus foi crucificado, teve uma festa rave no inferno. Tem duas heresias aí. Primeiro, o inferno não foi nem inaugurado. Segundo, a cruz de Cristo é a derrota de Satanás e não a alegria deles. A morte de Cristo na cruz é o desespero de Satanás e dos seus demônios, e não a tristeza deles. Aquele dia era um dia triste para os demônios, mas aqueles que seguiam e amavam a este Cristo, os seus mais de 70 discípulos, fora 12 apóstolos que ele tinha, fora os mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João, fora o mais íntimo e mais fiel de todos, que foi o único dos discípulos que assistiu à crucificação de perto, o apóstolo João. Era um dia triste, porque o mestre estava sendo humilhado, cuspido. Ele estava junto de dois ladrões que estavam ali para ser crucificado, e ele estava sendo acusado por um crime que ele não havia cometido. Todo um sistema corrupto foi preparado para que aquele homem morresse de morte de cruz. A Bíblia vai dizer que aquele homem que curava os enfermos, dava vista ao cego, fazia o paralítico andar, arrastava as multidões por onde quer que ele passava, inclusive pelos lugares desertos. Diz a Bíblia que ele é levado a Pilatos, diante de um grande golpe corrupto que havia sido preparado. Tudo que a multidão queria era que Jesus fosse crucificado. Na verdade, eles não sabiam que estavam fazendo mal a Jesus, porque para muitos crucificar a Jesus era dar fim ao cristianismo. Mas a morte de Cristo e a sua ressurreição não foi o fim do cristianismo. Jesus morreu e ressuscitou, mas a igreja continuou crescendo e continua crescendo até hoje. A morte de cruz, para muitas pessoas que estavam achando que daria fim ao segmento cristão, na realidade era a ponte de salvação da humanidade, era o religare, era a ligação, a religação do homem com Deus por intermédio do mediador, que é Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que Cristo, ele colocou sobre si uma cruz muito pesada. E daqui a pouco eu quero me ater aos detalhes dessa cruz. Mas diz a Bíblia que a cruz estava muito pesada. Ele estava com uma coroa de espinhos de aproximadamente 20 centímetros cada espinho, que perfurou o seu crânio, que fazia com que ele sangrasse. A multidão que ele curou, a multidão que ele pregou, a multidão que ele ensinou, a multidão que ele intercedeu, agora que estava vendo ele ser humilhado, estava dizendo: solta Barrabás e crucifica a Jesus. Aquele grito doía mais do que as pancadas que ele levava, as chibatadas que ele levava dos soldados romanos. Na ponta de cada chicote que estava na mão dos romanos haviam pregos, e cada vez que a chicotada batia e estralava na pele, um prego adentrava e saía, perfurando o seu corpo. Tudo isso foi por mim, tudo isso foi por você, tudo isso foi para que a nossa dívida fosse paga. Só que a Bíblia vai dizer que naquele dia de festa, presta atenção para você dar glória agora, prepara o diafragma, enche o pneu, enche o seu pulmão de ar para liberar o glória a Deus. Presta atenção, naquele dia de festa, Jesus estava indo na Via Crucis. A cruz estava muito pesada, e o maior peso não era o peso do madeiro, o maior peso era o peso do meu e do teu pecado que estava sobre ele. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava indo na Via Crucis, no sentido contrário, subindo a Jerusalém, estava vindo um certo homem,
Qual era o nome dele, Isaías? Simão Sirineu. Simão. Como era o primeiro nome dele? Fala aí, Simão. Simão. Como era o nome dele, Robson? Me ajuda. Simão. Perceba, quem era o Simão, amigo de Jesus? Quem era o Simão mais próximo de Jesus? Pedro. Vai? Pedro. A pergunta é, no momento que Jesus mais precisou, cadê o Simão, amigo de Jesus? Negou ele. Abandonou. Alguém já pegou aqui? Aleluia, Deus querido. Porque eu estou pregando para pessoas que foram abandonadas pelo Simão, que são as pessoas que estão mais próximas, que você mais contava no momento do teu desespero. Aonde está o Simão Pedro? Sumiu, desapareceu. Mas fica tranquilo, porque se o Simão Pedro não aparecer no momento que você mais precisar, Deus vai levantar outro Simão para não te abandonar. Oh meu Deus do céu, eu estou liberando para quem tem glória a Deus na boca. Será que você pode dar um pulo desse sofá? Será que você pode levantar a mão dessa cadeira aí na tua casa? Se o Simão Pedro te abandonar, Deus já preparou o Simão Sirineu para te ajudar no momento da tua dor. Você não estará sozinho. Aleluia. Eu vou deixar você dar glória a Deus. Eu vou deixar o coraçãozinho subir. Cada clicada no coração é um glória que você está dando na tua casa. Cada glória a Deus que você digita, eu vou te dar 30 segundos para você dar glória. Vai. Deus vai levantar um Simão, mas sem refúgio, sem ajuda, você não vai ficar. Oh meu Deus, recebe essa palavra. Se o Simão te abandonar, o Simão que você contava, o Simão que você tanto te ajudou te abandonar, Deus não vai te desamparar no momento mais difícil da tua vida. Deus está preparando um Simão para estender a mão para você. Eu estou pregando para gente aqui que está lutando contra a depressão. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão lutando contra a ansiedade, síndrome do pânico, contra o medo. Eu estou pregando para pessoas que foram abandonadas pela sua família. Eu estou pregando aqui para pessoas que teu marido foi embora de casa, teu filho virou as costas para você, seus pais não podem te ajudar. O Simão que você contava no momento da tua maior dor te abandonou, mas Deus está preparando um Simão para não te abandonar no meio do teu caminho e te ajudar a levar a cruz. Aleluia, aleluia. Esse Simão que estava subindo, poucas pessoas sabem, mas ele estava com um sentimento de depressão. Porque este Simão Sirineu, como ele é conhecido, Sirineu não é o seu nome, Sirineu é Cirene, vem de Cirene, é uma cidade, que a rainha de Sabá veio desta cidade. Inclusive, de Cirene vieram os primeiros judeus de pele negra. E esse homem havia sido reprovado diante dos doutores da lei, porque não havia conseguido, Robson, recitar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas diz a história que para que um judeu fosse aprovado, ele precisaria recitar toda a lei. E haviam 2 sinais diante dos doutores da lei que fariam a aprovação junto do sumo sacerdote de que ele era de fato um judeu legítimo. E se ele te desse um aperto de mão, pega na minha mão, um aperto de mão, você estaria reprovado. Mas se ele colocasse a mão sobre os seus ombros, era sinal de que você seria aprovado e reconhecido como um judeu legítimo. Aquele Simão Sirineu estava subindo para uma festa, mas ele não estava em festa, porque ele havia sido reprovado. Mas como judeu ele precisava subir, oh meu Deus, subir até Jerusalém. Ele precisava subir até Jerusalém para celebrar aquela festa, para comemorar aquela festa. Só que ele estava com um sentimento de rejeição. Preste atenção. Só que quando ele está subindo, a Bíblia vai dizer que um soldado romano vai pegá-lo de surpresa e vai dizer: homem, ajude esse pobre nazareno a carregar a sua cruz. Aí o texto vai dizer que ele teve que fazer a meia volta, porque ele estava indo em uma direção. Só que quando ele passou por Jesus, ele teve que dar uma meia volta. E essa meia volta, na linguagem portuguesa, se chama conversão.
porque não há ninguém que passe por Cristo, que tenha um encontro com Cristo e não passe por uma verdadeira conversão. Ele vai mudar a rota do seu caminho, e quando ele segura na cruz de Cristo, a primeira coisa que Cristo faz, Isaías, é colocar a mão sobre o seu ombro. Com uma mão ele apoia no chão, e a outra mão ele apoia no seu ombro, dizendo: Sirineu, o homem da terra não te reconhece, não te valoriza, não te dá crédito, mas eu sou o Senhor, e eu te reconheço como filho, como servo, como judeu legítimo. Quando a terra não te reconhece, fica tranquilo, a tua aprovação vem de Deus. Provérbios vai dizer através de Salomão que o homem faz a preparação no coração, mas a última palavra ainda vem de Deus. Recebe essa palavra. Você não depende da aprovação do homem da terra, a tua aprovação vem do céu, vem de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Lá vai Jesus. Meu Deus, quanto tempo eu já estou pregando? Eu não estou nem na metade do sermão. Essas quase 50 pessoas que estão conosco aí, vocês ficam comigo mais um pouco? Quanto tempo mais ou menos eu estou pregando? Quanto tempo mais ou menos eu estou pregando? Acho que uns 30 minutos já, será? Vamos lá. Então tem mais 1 hora de mensagem. Vem comigo. Se está com pressa, se tiver com pressa é só sair da live. Aqui ninguém fica preso não. Quem tiver com fome, fica, que aqui tem pão. Eu tenho comida para liberar para você. Compartilha aí para a audiência subir, irmão. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus. O texto vai dizer que ele estava levando aquela cruz. Entenda, preste atenção. Para muitas pessoas, a cruz foi algo causado pelos imperadores romanos, pelos soldados romanos, pela facção religiosa, pelo sinédrio. Mas a cruz de Cristo não foi um acidente. Ir à cruz não foi um plano dos homens. Ah, meu Deus. Não, vocês não pegaram não, vou falar de novo. Ir à cruz não era um plano humano. A cruz de Cristo não foi um acidente. A cruz de Cristo foi um plano perfeito. Enquanto muitos pensavam que a cruz era algo causado por homens maus que estavam prejudicando o cristianismo, na realidade, a cruz não foi causada por homens. A cruz foi um projeto de Deus, que nasceu no coração de Deus desde a eternidade. A cruz foi projeto, a cruz foi plano. Olhe para cá, porque eu vou liberar algumas informações importantes para você. Jesus, quando estava levando a cruz, diferente dos filmes que nós assistimos, inclusive A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e tantos outros filmes que talvez você já tenha assistido, diferente do que eles pensam, a cruz de Cristo não era inteira. Ele não levou a cruz inteira sobre as suas costas. O que ele levou? Porque alguém não podia, não suportava levar uma cruz inteira sobre as suas costas. Então, o que foi que Jesus levou? Ele levou a parte horizontal, e ela se chamava patibulum. Repete comigo essa palavra. Como se chamava a parte horizontal? Diga patibulum. Patíbulo, é isso? Isso. E esse patíbulo, que era apenas a parte horizontal da cruz, que vinha sobre os seus ombros, e o poste, ele ficava cravado lá no Monte Caveira, aonde Jesus havia de ser crucificado. Então todo aquele que fosse crucificado saía com essa parte horizontal sobre as suas costas. E diz a história que esse patíbulo, ele pesava 60 quilos, só ele, 60 quilos, e a cruz completa pesava 140 quilos. Então nenhum homem, principalmente depois de ser agredido, chicoteado, colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, nenhum homem em perfeito estado seria capaz de carregar essa cruz, seria capaz de levar. Então eles levavam apenas essa parte horizontal, até que o condenado, o crucificado, chegasse até o lugar da crucificação. Jesus foi ali colocado. E é interessante que, diferente, Isaías, do que as pessoas dizem, que os pregos entrou nas suas mãos, isso é uma mentira. Porque, falando agora numa linguagem da medicina, se o prego é colocado na palma das mãos, a palma da mão dele seria rasgada e aquele homem cairia da cruz. E a ideia de colocar um prego era para que ele ficasse seguro na cruz e não caísse de lá.
porque haviam vários tipos de cruz, mas isso é para outro dia, presta atenção. Então o prego não foi pregado na palma das mãos, o prego foi pregado no punho, porque no punho existe uma estrutura que consegue suportar o peso do homem que ali está sendo pregado. Então, com uma mão, colocaram um prego no seu punho. Só que tem um detalhe, pergunte qual, negão, pergunte qual. Qual, pastor? A outra mão de Cristo não chegava, Robson. Era para outra pessoa. Não, você não pegou. A outra mão de Cristo não chegava, por quê? Era para outra pessoa. A cruz não era para ele. A cruz não era para ele. A cruz era para mim, era para você. Só que aquele homem precisava ser pregado naquela cruz. Aí os soldados romanos, empresta a sua mão, pegaram o seu ombro e deslocaram. Pá! E outra mão chegou até o outro lado. A dor era terrível. A posição de Jesus era de braços abertos. Ele estava abraçando toda a humanidade. Aleluia. Aleluia. E é interessante que o período de dor, meu Deus, isso aqui você não acha em outubro, irmão. Dá para dar glória a Deus aí ou não? Isso aqui é culto da palavra. Fecharam as nossas igrejas, aí que eu fiquei mais cheio de Deus mesmo para pregar a palavra. Ele estava num momento tão dolorido naquela cruz. E a Bíblia vai dizer que a multidão dizia: desce daí, você não disse que é o Filho de Deus? Você não disse que tem poder para curar tantos paralíticos, tantos cegos que voltaram a enxergar, tantos surdos que voltaram a ouvir? Por que você não desce daí? Por que ele não desceu, Isaías? Pergunte para mim por quê. Por quê, pastor? Pergunte por quê, Robson. Por quê, pastor? Porque se ele desce da cruz, a pergunta é: ele poderia descer da cruz, sim ou não? Poderia. Poderia? Poderia. Poderia ou não poderia? Poderia. Se ele desce da cruz, ele mostra poder. Não, você não pegou, vou falar de novo. Segura. Se ele desce daquela cruz, ele mostra poder. Mas se ele fica naquela cruz, ele mostra amor. Aleluia, Deus. Não, você não pegou, vou falar de novo. Se ele desce da cruz e mostra que tem poder para a multidão, ele demonstra poder, mas o poder já havia sido manifesto. Só que se ele fica na cruz e demonstra que ele tem amor, cada chicotada, cada cuspida, cada pedrada não era demonstração de poder, era demonstração de amor. Amor incondicional, um amor que não depende do que você faz, um amor que não depende de quem você é um amor de pai para filho que não se explica. Ele não desceu porque ele não queria na cruz mostrar poder, ele queria mostrar amor. Meu Deus. Tem alguém comigo aí na live? São quase 50 pessoas. Não dá para acreditar que só 5 está comentando. Enche essa tela de coração, irmão. Eu tenho mais coisas de Deus para revelar para você. E é interessante, presta atenção, vê se você pega esse. Então, se ele desce da cruz, ele mostra poder, por um ponto de vista. Se ele fica, ele mostra amor. Só que o detalhe é: se ele desce da cruz, toda a humanidade desceria ao inferno. Eu vou falar de novo. Se ele desce da cruz, todos nós também desceríamos ao inferno. Eu tenho uma palavra para liberar para o coração de alguém. Você não pode descer da tua cruz. Você não pode largar a tua cruz. Você não pode desistir da tua família, do teu casamento, do teu ministério. Não desce dessa cruz. Tem alguém, diz o Espírito de Deus, que precisa ouvir essa palavra. Você não pode descer dessa cruz. A torcida contrária é muito grande, mas maior é a promessa daquele que te prometeu. Maior é a promessa, maior é a promessa. Não desce da cruz. Eu repreendo todo pensamento suicida, eu repreendo todo espírito de depressão, eu repreendo toda enfermidade sobre o teu corpo, todas as dores de cabeça, todas as dores nas costas, toda célula cancerígena que esteja se desenvolvendo sobre o teu corpo. Você não vai descer da cruz. Bate na mão de pelo menos 2 pessoas que estão na tua casa e diga: não desce da cruz, não desce da cruz, não desce da cruz.
Aleluia. Eu vou deixar você dar glória. Eu vou deixar você dar glória. Eu vou deixar. Uramacalamahai. Eu estou sentindo Jesus na casa aqui, irmão. E eu estou com vontade de falar línguas espirituais aqui. Uricalamandaracandaraia. Enquanto você ouve essa palavra, tem laço de morte sendo quebrado na tua família. Enquanto essa palavra está sendo pregada, tem maldição sendo quebrada. Recebe a minha glória, recebe a minha presença. Não desce da cruz. Doremi, Reminaracandarai. Quem está sentindo Deus aí em casa, compartilha essa live, pelo amor de Deus. Quem está sentindo Jesus aí, oh meu Deus. Não desce da cruz, não desce da cruz. Eu estou sentindo Ele aqui, irmão. Eu estou sentindo Ele aqui, irmão. É live, mas o negócio aqui é palavra de Deus. Eu estou sentindo o verbo aqui se manifestar. Tem alguém que está sentindo Deus comigo aqui? Duramaracalamahai. Aleluia, aleluia. Tem gente em casa dando glória. A Madalena está dando glória, a Valdirene está dando glória, a Rosinha está dando glória, o Alan está dando glória, o Rodrigo está dando glória. Só quem está sentindo Jesus, só quem está sentindo Jesus. Oremarassura Bahai. Recebe Jesus aonde você está, recebe. O espírito de profecia acabou de falar do meu espírito. Eu estou quase pulando dessa cadeira aqui, irmão. Mas o Espírito Santo acabou de dizer ao meu espírito que está visitando lares aqui agora, de pessoas que estão fracas, de pessoas que estão pensando em parar, de pessoas que estão afastadas do Evangelho, de pessoas que estão presas ao pecado. A cruz de Cristo foi a maior prova de amor. Ele não desceu da cruz por causa de você. Levanta a cabeça, dá a volta por cima. Foi por amor, foi por você. Oh meu Deus. Canamarassura Mahai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai virar vigília isso aqui, irmão. Vai virar vigília, vai virar, vai virar. Se eu pular dessa cadeira e virar esse negócio, não se escandaliza não. É que eu estou sentindo Ele aqui, eu estou sentindo Ele aqui. Calamarassura Mahai. Aleluia, aleluia, aleluia. Imagine só essa mensagem presencial. Filma aquilo ali, irmão, filma aquilo ali, ó. A igreja está vazia, mas quem veio está sendo renovado na casa. Mostra isso aí, pelo amor de Deus, vai. Ó, a igreja está vazia, mas tem gente sendo renovado na casa. Se eu fosse você, eu dava lugar para ele também. Se eu fosse você, eu dava lugar para ele também. Oh meu Deus do céu, recebe a minha glória. Canamarassura Mahai. Oh, aleluia. O interessante, irmãos, o interessante é que Jesus está pregado naquela cruz. Ó, meu Deus, falta mais 5 páginas de esboço. Eu vou até o fim hoje. Hoje eu tô doido, tô para lá de Bagdá. Ó, quem fica comigo? Quem fica comigo mais um pouco? Meu Deus, presta atenção, irmão. Enquanto estão falando mal da gente, a glória está descendo. Presta atenção. O que segurou Jesus na cruz, Isaías, não foi o madeiro. O que segurou Jesus na cruz não foram os pregos. O que segurou Jesus na cruz não foi a guarda pretoliana.
O que segurou Jesus na cruz então, pastor? Pergunte para mim o quê? O quê? O que, pastor? O que segurou Jesus na cruz não foi prego, não foi madeira e nem foi a guarda. E o que foi então, pastor? O amor. O amor segurou Jesus na cruz. Aleluia. O que segurou Jesus na cruz foi o amor. Só que o diabo foi tão sujo que até nos últimos suspiros de Jesus, irmão, essa é a primeira mensagem que eu prego da cruz. Eu acho que eu vou querer pregar ela mais umas 50 vezes onde eu passar. Eu estou sentindo Deus muito forte aqui. O diabo foi tão sujo, mas tão sujo, irmão Conceição. Inclusive seu nome está na Bíblia, tá? O diabo foi tão sujo, ó. Nós já estamos quase batendo 60 pessoas. Dá glória aí. Ó, o diabo foi tão sujo que a Bíblia vai dizer que havia uma esponja. Tinha uma esponja do lado da cruz. E do lado da esponja, sabe o que tinha? Vinagre. Pergunta para mim, Robson, por quê? Por quê? Por que o vinagre? Por quê? Por que vinagre? Porque o vinagre, ele servia, escute isso, como anestésico. O que significa? Sobre as feridas que Jesus estava tendo sobre o seu corpo, que eram milhares. Presta atenção, eram milhares de feridas. Colocaram um vinagre ali. Porque ele poderia pedir para que um guarda, porque ele estava pregado, então ele não podia pegar, mas ele podia pedir para que um guarda pegasse aquela esponja, molhasse no vinagre e colocasse sobre as suas feridas. Só que se Jesus fizesse isso, o sacrifício seria quebrado. Pergunte por quê? O sacrifício seria quebrado porque ele precisaria sentir todas as dores. Só que o diabo foi tão sujo, sabendo que ele era homem, e olha o detalhe, Jesus não era 100% homem, 100% Deus. Como não, pastor? 100 mais 100 é quanto, negão? 200. Então ele era 50% homem e 50% Deus. Porque 50 mais 50 é quanto? 100 é a totalidade na porcentagem, sim ou não? Então numa conta matemática ele era 50% homem, 50% Deus. E sabendo o diabo que ele era homem, que ele estava sentindo dor, ele colocou proposital o vinagre e a esponja. Para quê? A dor era grande. E se ele pedisse para que molhasse a esponja na ferida, a dor ia ser sanada naquele momento. E o sacrifício seria quebrado e não valeria. Mas ele precisou sentir a dor. E além de sentir a dor, ver algo que curaria a sua dor. E mesmo assim, sofrer como uma ovelha muda. Pense você tendo a solução do teu problema na tua frente e apenas dizer uma palavra para que as dores cessem, mas você não poder fazer isso. Por quê? Porque precisava cumprir o propósito. Meu Deus. Diante disso eu entendo que primeiro quem segurou Jesus não foram os guardas, não foram nada. Quem segurou Jesus foi o amor. Mas também quem levou Jesus à cruz não foi o sinédrio, não foram os sacerdotes e não foi a multidão. Quem levou Jesus à cruz foi João 3,16. Deus amou o mundo. Foi o próprio Pai que levou o seu Filho para a cruz. Olha o detalhe, preste atenção. Jesus está na cruz. E no momento da crucificação, nesse período da crucificação, havia uma rincha política. Você lembra dessa rincha política? Lembra ou não? Senão já fala logo. Não. Você lembra da rincha política? A rincha política era entre Herodes e Pilatos. Eles não se falavam. Vou falar de novo. Eles não se falavam. Só que para que acontecesse a crucificação, um precisaria falar com o outro. Porque até na crucificação, eu entendo que a cruz não separa. Ele reconciliou. Ah, irmão, para de graça. A cruz não separa, a cruz reconcilia. Então no momento da crucificação, nessa decisão, crucifica ou não crucifica Jesus, o Pilatos teve que voltar a falar com Herodes.
Aleluia! Porque a cruz de Cristo, que é o maior símbolo de salvação da igreja, não serve para que nós nos ataquemos uns aos outros. Infelizmente, tem um monte de pessoas e líderes sem visão que ficam atacando ministérios, pessoas falando mal uns dos outros. Meu irmão, a cruz não nos afasta, a cruz nos reconcilia. Você entende isso? A cruz nos aproxima. Não tem ministério da cruz, não tem Universal, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, Belém, Madureira, CAF. A cruz não tem ministério, a cruz reconcilia. E todos nós somos parte do mesmo corpo. Todos nós temos um mesmo propósito. Qual é? Ir para o céu, saquear o inferno e povoar o céu. Aleluia. A cruz reconcilia. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que naquele período as multidões estavam apontando. Isso me deixou escandalizado, irmão, presta atenção. Quando eu li isso, isso me deixou escandalizado, porque as multidões estavam o julgando e o apontando. O que as multidões estavam dizendo? Crucifica Jesus, solta Barrabás. Crucifica Jesus, solta Barrabás. Que mais que a multidão estava falando? Só repete. É só isso, repetir. E com detalhe, Barrabás era um ladrão. um ladrão. Então crucifica, solta Barrabás, crucifica Jesus, crucifica Jesus. Os mesmos que gritaram Hosana nas alturas, agora estavam dizendo crucifica e solta Barrabás. Prende o inocente e liberta o bandido. O que a gente está vivendo hoje? Crucifica o Bolsonaro e solta o Lula. Irmão, esse negócio é antigo, não é de agora não. Esse negócio de soltar o bandido e prender o inocente não é de agora não. Fala comigo, irmão, estou na Bíblia. Então as multidões estavam cuspindo, xingando, e sem forças, porque Jesus estava sem força, ao ponto de suar sangue. Isso é um fenômeno que foi feita uma pesquisa. Apenas 3 pessoas no mundo suaram sangue: Jesus, uma freira e uma criança que passou pela Segunda Guerra Mundial. Porque suar sangue é um conjunto de 3 coisas. Você precisa estar passando um profundo abatimento, um profundo medo e estar sendo profundamente ferido. A junção dos 3 faz com que você comece a suar sangue. Então é um fenômeno que aconteceu só com 3 pessoas em toda a história da humanidade. Preste atenção. Jesus estava sem força e as multidões estavam dizendo crucifica, crucifica. E ele estava mais ou menos assim. Só que a Bíblia vai dizer que de repente ele vai encher o pulmão de ar. E cada vez que ele puxava o pulmão para respirar, os seus nervos se estendiam, porque estavam doendo, que vinham da veia, que liga todo o corpo. E ele sentia uma profunda dor. Mas ele puxou o pulmão, levantou a cabeça, sem força. E sabe o que foi que ele disse para quem estava apedrejando? Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que falam. Irmão, fala a verdade. Se fosse com você, alguém que te xingou, que te maltratou, que te humilhou, será que essa seria a sua oração? Ou será que você faria uma macumba gospel, que é a famosa oração contrária? Porque tem crente macumbeiro. Tomara que Jesus dê um câncer nele, tomara que Jesus leve ele, tomara que ele seja atropelado, tomara que a igreja feche a porta e não consiga pagar aluguel. Tem gente que faz oração contrária. Só que Jesus ensinou o que é cristianismo. Cristianismo não é abrir os braços e amar aqueles que nos amam. Cristianismo é interceder. Olha o que Jesus está fazendo, irmão. Ele está intercedendo para que o juízo de Deus não se manifeste para aquela multidão. A multidão merecia o juízo de Deus, mas Jesus virou o intercessor da multidão e falou: Pai, não derrama o seu juízo não, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que façam. Isso é cristianismo. Não é bater de frente, não é saindo falar mal de quem fala de você, é virar intercessor do teu inimigo. Meu Deus, querido, aleluia. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: tu é crente? Diga assim: a prova que tu é crente. A audiência até caiu,
A prova que tu é crente, você só vai provar para o céu que você é crente quando você virar intercessor do teu inimigo. Meu Deus, querido Deus da glória. Olha o que Jesus faz. Aí, o momento era de dor. Ele abaixou a cabeça novamente. Ele precisa encher o seu peito de ar para falar mais uma palavra. E essa palavra, Robson, 99% das pessoas interpretam errado porque não conhecem cultura. O que eu vou falar aqui vocês nunca ouviram, inclusive meus alunos. Eu vou puxar a faixinha da inauguração. Vocês nunca ouviram isso de mim, mesmo aqueles que estudam comigo há anos. Qual é a palavra que Jesus vai dizer? A palavra que parece que ele está querendo desistir. Qual é a palavra? A frase. Antes, Senhor, se possível, vai, fale. Se possível, afaste de mim este cálice. Muito bem. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Aí o que as pessoas que não conhecem de cultura judaica falam? Ele estava manifestando o seu lado humano. A dor era tão grande que ele estava querendo descer da cruz. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Vocês não vão perguntar por quê, velho? Por quê, pastor? Oh, meu Deus. Quando ele diz, afasta de mim esse cálice, não é porque ele estava querendo descer, e sim porque a cultura dizia que a família do homem que fosse crucificado, ela teria a sua casa toda tomada por fogo. Então, mais ou menos assim, vamos dizer que o Robson fosse crucificado. Então, todo o Império Romano, o Sinédrio, após a crucificação, procuraria os seus pais e a sua família, localizaria a casa que você mora e colocaria fogo na sua casa. E além de colocar fogo na sua casa, tinha uma segunda regra para o crucificado. Pergunte qual? Qual? Eles levariam ao vexame o seu pai. Meu Deus. Então quando Jesus está dizendo, se possível for, afasta de mim esse cálice, ele estava dizendo assim, pai, eu não quero trazer vexame ao seu nome. Meu Deus. Ah, irmão, para de graça, eu vou até beber água para você digerir isso aí. Eu não quero trazer vexame para o seu nome. Eu não quero que o seu nome, como meu pai, se torne vexame. Aí ele vai dizer, mas todavia, sem falsidade, todavia, seja feita a sua vontade. E a vontade do pai era que o propósito da cruz fosse cumprido. Que o propósito da cruz fosse cumprido. E é interessante que essa cruz, todo o cenário da cruz, entenda isso. Isso aqui só alguns dos meus alunos sabem. Mas todo o cenário da cruz estava presente no Éden. Gênesis capítulo de número 2. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E a Bíblia vai dizer que no Éden haviam árvores. E no meio do jardim estava a árvore da vida. Essa árvore da vida, ela traria a Adão, caso ele comesse dela, o direito de se tornar eterno. Por isso que quando Adão peca, Deus o expulsa do jardim. Não é por castigo, é por proteção. Fala de novo isso aqui, irmão. A porta que foi fechada no jardim não foi castigo para o homem, foi proteção de Deus para que o homem não se tornasse um pecador eterno como Lúcifer. Posso aplicar ou não? Tem portas que Deus fecha na sua vida. Tem propósitos que não dão certo na sua vida. Não é por castigo de Deus, é Deus te protegendo e dando livramento de coisas piores. Meu Deus do céu. Alguém tira um print aí dessa live. Tira um print, você que está em casa, tira um print e fala assim, meu Deus, que culto foi esse? Depois você posta lá, para todo mundo ficar curioso e assistir essa mensagem, irmão. Aleluia. Então a árvore da vida, que dá o direito à vida eterna, é o símbolo de Cristo. E olha o detalhe, aonde a árvore da vida estava? Responde no microfone. No meio. No meio. Aonde a cruz de Cristo estava? No meio. A direita e a esquerda de Cristo tinham o quê? 2 ladrões. Mais 2 cruzes. Isso. E nessas cruzes tinham o quê? Ladrões. 2 ladrões. Isso. E no Éden, pastor?
Dois ladrões. Qual era o nome deles? Adão e Eva. Todo o cenário da cruz estava no Éden, negão. Todo o cenário da cruz. Ele está imitando certinho. Todo o cenário da cruz estava no Éden. Preste atenção. Por uma mulher entrou o pecado. Quem foi que comeu primeiro? Quem foi? Fala no microfone. Eva. Então, o pecado entrou pela mulher. Oficialmente pelo homem, porque ele era o responsável de contar tudo para a mulher. Só que entrou por uma mulher. Quando Jesus ressuscita, para quem que ele vai aparecer primeiro? Para uma mulher. Meu Deus. Aleluia, Deus. O detalhe é, aonde a mulher comeu do fruto? Aonde? No jardim. Aonde Jesus apareceu para uma mulher ressuscitada? No jardim do sepulcro. Jesus estava dizendo, pela mesma porta que a brecha se abriu, a brecha está sendo fechada. Pode entrar de novo no Santíssimo. O véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje eu e você temos acesso livre à presença de Deus. Irmão, isso aqui não é só culto não, é aula para você dar glória a Deus. Glorifique a Jesus. O caminho foi aberto. Os anjos querubins que estavam na porta do Éden com espada de fogo foram tirados de lá. A passagem está aberta, é só entrar e chamar o nome dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu os ouvirei. Jeremias 33 versículo 3, a Bíblia vai dizer, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mateus capítulo 7 versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta vai se abrir. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. O caminho está livre. O caminho está livre. Você não precisa de profeta que revela o CPF e o RG, nada contra. Você não precisa de ninguém para ficar colocando a mão na tua cabeça. É só entrar no quarto, fechar a porta, falar com ele em secreto. O caminho está livre. Meu Deus, aleluia, aleluia. Quem está conseguindo pegar a mensagem? Tem alguém aí que está pegando a mensagem? Eu paro ou continuo, Robson? Pode continuar, pastor. Meu Deus do céu. Tudo estava no Éden. Tudo que aconteceu no Éden apontava para a cruz. Tudo. Por exemplo, a árvore. O que é a árvore? Madeira. Madeira. E a cruz era de quê? Madeira. Pegou? Tudo que estava no Éden estava apontando para a cruz. Tudo. Tanto é que quando eles foram expulsos, eles foram vestidos com pele de Cordeiro. De cordeiro. E o que Jesus é? Cordeiro. João Batista vai dizer assim, ó, na fila do batismo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só que tem um outro detalhe. A coroa que colocaram em Cristo. Pode continuar? A coroa que colocaram em Cristo, ela tinha também um significado. Vem comigo, negão. Escurece. Ó, a coroa que estava em Cristo, ela tinha um significado. Qual? Tá inteligente, é isso aí. É, tá pegando, tá aprendendo, hein? Tá aprendendo. Tá vermelho, mas tá aprendendo. Presta atenção. Qual é o significado? Aquela coroa, ela era de quê, Isaías? Do que era a coroa? De espinhos? De espinhos. A Bíblia vai dizer que quando Adão e Eva pecaram, nasceu algo na terra. Você sabe o quê? Espinho? Espinhos e abrolhos. E esses espinhos e abrolhos, eles são o símbolo do domínio de Satanás sobre a humanidade. Quando pegaram uma coroa de espinhos, a coroa simboliza o que, Isaías? Quem tem coroa? Rei. Então, se estão trazendo uma coroa de espinho, e se o espinho é o símbolo do reino de Satanás, e estão trazendo a coroa e colocando na cabeça de Jesus, não estão trazendo para machucar a cabeça, estão dizendo assim: até a única coroa que Satanás tinha foi tirada e foi colocada em Cristo. Meu Deus.
Ah, meu Deus do céu. É forte. Dá 1 milhão de glória aí. 1 milhão de glórias. Meu Deus. Hã? Por quê? Deixa eu esperar lá, essa heresia. Vamos lá. Você pegou até a única coisa que Satanás tinha, uma coroa de espinho. Quando foi colocado em Jesus, eles estavam pensando que estavam machucando, mas ele estava dizendo até a única coisa que Satanás mandava. Agora quem manda é ele. Tem um detalhe, o último detalhe, senão eles não vão suportar. Se você quiser mais, porque eu só estou dando só uma pincelada, só no curso de teologia completo, R$50 por mês, para me falar 3 horas. Meu Deus do céu, presta atenção. A cruz de Cristo, ela estava sobre um monte, sim ou não? Sim. Qual que era o nome do monte? Você leu, negrão. Qual que era o nome do monte? Qual que era o nome do monte? Oliveira? Vai. Caveira. Monte isso. Caveira. Ok? É que tem muito monte. O que é a caveira? O que é uma caveira? Crânio de uma pessoa? De uma pessoa que o quê? Que já morreu. Morta, Então a é. caveira é o símbolo da morte. Quem é que estava dominando sobre a humanidade? O pecado e a... Se o homem não tivesse pecado, ele seria eterno. É por isso que você vai ver Matusalém com quase 1000 anos. Houveram homens que tiveram mais de 1000 anos. Mas conforme o homem foi pecando, Paulo vai dizer o quê? Que o salário do pecado é a morte. Então a morte começou a dominar. Tanto é que quando Cristo ressuscitou, ele foi pegar a chave de quem? Da morte. Porque a morte tinha a chave de acesso, ela matava quem ela queria. E se Deus tivesse propósito, Deus tinha que revitalizar essa pessoa, tornar a vida essa pessoa. Então aquela caveira era o símbolo da morte. A cruz estava sobre o monte. Então a cruz não é apenas um pedaço de madeira. O que é a cruz? Me empresta o microfone. Se você observar a cruz, ela não é assim, ó, no meio. A cruz é assim, ó, essa parte horizontal, ela fica na parte de cima, mais ou menos assim. Por quê? Por quê, pastor? Segura aqui, na parte de cima, segura assim, isso. Vocês estão vendo isso aqui, irmãos? A cruz não é um pedaço de madeira. A cruz, volta, é uma espada na mão do Pai, sobre a caveira, que é o símbolo da morte. Glória a Deus. A cruz é uma espada de cabeça para baixo sobre a morte, dizendo: agora quem manda sou eu. Isso. A espada com a ponta para baixo e o pai segurando aqui, ó, e o filho nela. Meu Deus. E é interessante, preste atenção, voltando para o momento da crucificação. Tinha um ladrão à direita e outro à esquerda, certo? Ó, presta atenção como nada é por acaso. Vê se você pega essa, Érica e Graça, presta atenção. O que estava à esquerda, o seu coração foi tomado por Satanás. E o que esse ladrão que estava à esquerda vai dizer para Jesus? Por favor. Se tu és o Filho de Deus, salva a ti e a nós também. E desce da cruz. E desce dessa cruz. Você percebe que esse negócio de o Satanás tomar o da esquerda não é só agora? Quem é que é a favor do aborto? Quem é a favor do casamento gay? Você percebe que esse negócio de o diabo tomar o coração da esquerda não vem de agora? Já estava na cruz? Será que a minha Bíblia é diferente da de vocês? Vocês nunca viram isso? Só que enquanto o diabo está enchendo o coração do da esquerda, o Espírito Santo vai encher o coração do da direita. E o que o da direita vai dizer? Basicamente ele repreende, falou: nós estamos aqui porque merecemos. Tá ligado esse microfone ou não? Tá. Então vai. Ele está dando microfonia. Vai nas suas palavras. Basicamente ele repreende-o, dizendo: nós estamos aqui porque merecemos. Mas esse não fez nada. Então presta atenção. Enquanto o diabo enche o coração do da esquerda para nos atacar, o Espírito Santo vai encher alguém à direita para interceder e nos apoiar. Aleluia. No momento da tua cruz, você não vai ficar sozinho.
Se o diabo encher o coração dos da esquerda, Deus vai levantar alguém da direita para dizer: não mexe com ele não merecia estar aqui. Deus está levantando pessoas cheias do Espírito Santo para te apoiar. Meu Deus do céu. Isso é culto da palavra. Isso é culto da palavra. Meu Deus. Então Deus sempre vai levantar alguém para orar por você, para apoiar você. O detalhe é, esse que estava na direita, ele era o que, Robson? O que ele era? Ladrão também. O que ele era? Ladrão. Ladrão. Aí Jesus vai levantar a cabeça, mais uma vez aí. Ainda hoje. Aleluia. Estarás comigo aonde? No paraíso. No paraíso. Acaba inaugurando o paraíso. Quem inaugurou o paraíso foi um ladrão. Pergunta para mim por quê? Por quê? Para dar um tapa na cara dos religiosos que gostam de julgar e apontar os outros. Meu Deus, querido Deus, julgar por causa do passado, julgar por causa do que você fazia, eita, julgar Deus por causa das pessoas Deus que você andava, glória. e olhar e falar assim: esse aí é crente, esse aí não pode entrar no céu. Aí na cruz Jesus dá um tapa na cara dos religiosos, dizendo: eu coloco quem eu quiser. Você vai inaugurar o paraíso só para calar a boca dos outros. Meu Deus do céu. Tá pegando ou não? Aí Jesus vai fazer algo extraordinário, irmão. Pastor, não acabou. Tem mais 4 folhas de esboço. Não, eu só vou continuar se essas quase 50 pessoas que estão na live dizer continua. Se você quer que eu termine a mensagem, escreve aí, continua. Se você não escrever nada, eu vou entender que é para terminar. Vou esperar, vou beber água enquanto isso. Aleluia, Deus. Quem escrever continua, eu continuo. Senão eu paro a mensagem. Ó, o Rodrigo falou, continua. O Wilton falou, continua. Deixa eu ver se tem mais alguém que quer que eu continue. Tem quase 50 pessoas. A Bianca Rodrigues falou, continua. A Vanessa deu glória, então ela não quer que eu continue. O Alan deu, continua. A Débora, continua. Deixa eu ver quem mais. Se tiver mais 5, continua, eu continuo. A Rosinha está dizendo continua. A Aline está dizendo continua. A Jamaica, lá da cidade de Jales, está dizendo bora para a vigília, pastor, vira vigília. O Jefferson está dizendo continua. A Eliana, continua. Jamaica, continua. A Elizabeth, continua. A Fabi, lá de Bofete, continua. Está confirmado já então. Então vou continuar. Não, tem que ter confirmação. Ó, agora subiu um monte de continua. Eita, meu Deus. Vamos lá então. Aí, presta atenção. Qual que foi a frase do ladrão? Que até então era ladrão. Fala alto. Lembra de mim quando entrares no paraíso. Então presta atenção, ele está no presente. Vocês estão comigo ou não? Diga amém. Ó, ele está no presente. Ele está dizendo assim, ó, lembra de mim. Quando entrar, lembra. Ele está falando no presente. Quando entrar, é futuro. Ele vai falar assim, ó, lembra de mim quando entrar. Ele está no presente, fazendo um pedido para o futuro. Aí Jesus vai levantar a cabeça e vai dizer assim, ó, ainda. Então ele vai lá no futuro. Aleluia, Deus. Ele vai lá no futuro e fala assim, ó, ainda hoje. Não, você não pegou. Eu vou até levantar da cadeira para profetizar isso aqui. Ele fez um pedido para Jesus no futuro. Eu vou chegar mais perto aqui das câmeras. Ele fez um pedido para Jesus no futuro. Quando entrares, quando puderes, no futuro. Aí Jesus vai dizer, a sua fé foi tão grande que eu vou lá no futuro e vou trazer o teu futuro para o presente. Ainda hoje. Eu estou liberando essa palavra para alguém. Existe algo que você pediu para o futuro e Deus está dizendo, eu estou indo lá no futuro e estou trazendo a tua bênção para o presente aqui agora. Quem recebe a palavra? Ele trouxe do futuro, irmão. Eu estou liberando para alguém aqui que trouxe glória.
Eu estou pegando algo do futuro e estou trazendo para o presente. O seu Deus é atemporal. Ele caminha no passado, presente e futuro como se fosse a mesma coisa. Ele foi lá no futuro e falou: quando não? Agora, ainda hoje tu vai entrar no paraíso. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo a palavra ou não? Então existem coisas que estavam programadas para acontecer na sua vida no futuro. E Deus está dizendo: por causa da tua fé, por causa da tua obediência, não vai ser no futuro. Pastor, eu preciso de uma resposta. A resposta é: ainda hoje. Meu Deus. Ainda hoje. Irmão, essa live precisa chegar no mundo. Alguém precisa ouvir essa palavra. E é interessante que a ordem de Jesus é para que nós, depois de aceitarmos a Ele, qual que é o passo depois que alguém aceita Jesus? Então primeiro a gente aceita Jesus, depois batismo. O que é o batismo? O batismo é um símbolo da morte para o mundo e um novo nascimento em Cristo. Então é como se você estivesse morrendo com Cristo e nascendo novamente, ressuscitando com Ele, sim ou não? Só que todos os batismos da história foram apenas símbolo. O único batismo que foi literal foi desse ladrão, porque ele foi o único que morreu literalmente com Cristo e ressuscitou com Ele. E quando ele abriu os olhos, ele já estava no paraíso. Meu Deus do céu. E é interessante, abre o texto aí, negão, João 10:18. É interessante para a gente terminar, que a Bíblia vai dizer, já. Senão o povo não assiste o próximo culto. Então presta atenção. Então eu não posso esgotar minha mensagem aqui. Então Jesus não foi para a cruz como mártir. Porque o que é um mártir? É alguém que é levado à morte obrigatoriamente. Ele não foi para a cruz obrigatoriamente. Ele não foi forçado. Olha o que diz João 10:18. Mas lê com força, negão. Meu Deus. 10:18. Tá na tela, se a vista falhar, tá na tela. Ninguém tira de mim, mas eu mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tomar. Tomar lá este mandamento recebi do meu Pai. Ele está dizendo assim, ó: ninguém tira a minha vida, eu a dou. É como se ele estivesse dizendo: não foram os homens que me mataram, não foi a morte que me matou, fui eu quem dei a minha vida. Eu entreguei a minha vida. Então esse é o detalhe, irmão. Jesus não morre, ele se entrega. Você entende? Ele não morreu, porque morre quem é pego de surpresa. Ele se entregou, porque ele vai dar um último suspiro na cruz. E o último suspiro é tetelestai, que traduzido é: está consumado. Aí Deus vai dizer: e ele entregou o seu espírito. Ou seja, ele se entregou à morte, não foi a morte que o matou. E é interessante que quando ele morreu, todo mundo aplaudiu. Acabou. Agora já era. Acabou tudo. Agora o líder de vocês morreram. Tanto é que o Pedro voltou a pescar. Acabou tudo. Seu líder morreu, agora já era. Acabou o cristianismo. Acabou os milagres, acabou tudo. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Só que no terceiro dia, foram lá no sepulcro em que Jesus estava. E quando tiraram a pedra, estava removida. Estava o quê? Estava removida já. Não é removida, é revolvida. Revolvida. Pergunte por quê? Por quê? Tá ruim esse microfone, senão eles não vão pegar a revelação. Por quê? Ó. Por quê? O que você disse? A pedra estava o quê? Removida. O que é remover? Tirar do lugar, é isso? Não. Remover é mais ou menos assim, ó.
Quem remove está do lado de fora. Ah, peguei. Revolvida a pedra foi. Por quê? Porque a pedra não foi tirada de fora para dentro. A pedra foi tirada de dentro Pra fora. para dizer: eu não estou morto, eu estou vivo. Eu tiro a pedra. Aleluia. Aleluia. Fala isso no microfone. Que aula, hein? Que aula, hein? Revolvido, irmão. Aí está escrito assim, ó: He is not here. Que significa: ele não está mais aqui. Glória. Porque já ressuscitou. Então, quando todos pensaram que acabou, Jesus apareceu primeiro para a mulher que estava no jardim do sepulcro, porque foi no jardim que a mulher caiu. Então, foi no jardim com a mulher. Então, ele apareceu no jardim por uma mulher, devolveu à mulher a credibilidade, porque a mulher só servia para parir, né? Para se deitar com o marido e para parir. Na tradução Eduardo Araújo, né? Dê graças a Jesus as mulheres, viu? Porque hoje tem mulher policial, tem mulher juíza, tem mulher dirigindo carreta, mulher presidenta. Dê graças a Jesus. Porque se não fosse Jesus, a morte de Cristo serviu muito mais para as mulheres do que para os homens. Porque para o homem trouxe a salvação, mas para a mulher trouxe a identidade de volta e a salvação. Abriu o leque, apareceu para a mulher. Aí ele falou assim: mas eu quero falar com alguém ainda. Com quem? Eu preciso falar com Simão, o que me abandonou lá. Preciso falar com ele, porque ele me abandonou, mas ainda tem uma obra na vida dele. Vocês não perceberam que eu preparei todo o cenário para falar para pessoas que abandonaram, mas Jesus está dizendo: ainda tem uma obra, volta. Tem alguém que está me assistindo que abandonou a Cristo, e Jesus está dizendo: eu vim aqui nessa live, te trouxe aqui para te dizer: você me abandonou, mas eu estou aqui para te dizer, sabe as promessas que eu te fiz? Está de pé. Pausou a live? Vamos. Olha lá, só fecha lá. Até a bateria do celular acabou, a minha ainda não. Eu estou com a bateria carregada de Bíblia aqui, irmão, ainda. Vou ter que acabar, irmãos. Ó, a bateria do celular acendeu. Fui tentar dar uma desculpa, você não ajuda também, cara. Vamos lá. Então, ele falou: eu preciso aparecer para o Pedro e preciso aparecer para o Tomé. Porque o Tomé disse assim: eu só acredito se eu... Então você vai ver, Tomé. Porque lá vem ele. Ele está vindo, está vindo. E ele vai mostrar para você não as mãos, porque a tradução do português é fraca. Ele vai mostrar o punho furado. Vou mostrar aqui, ó, o punho furado. Mas a você, Pedro, e eu termino agora fazendo um apelo, porque todo bom pregador, ele precisa terminar em Jesus. Então eu posso pregar do que for, precisa terminar em Cristo e na salvação, senão. Então eu quero fazer um apelo para os Pedros que estão me ouvindo nessa live. Talvez você abandonou Jesus, mas hoje Jesus preparou esse momento, essa atmosfera para dizer: volta. Tem pessoas que me ouvem que se afastaram dos caminhos de Jesus. Tem pessoas que me ouvem que ainda não são crentes. E Jesus está dizendo para você: volta hoje para a minha presença. Eu preciso orar para pessoas hoje que querem entregar a sua vida para Jesus. Tem quantas pessoas nos assistindo? Quase 40 pessoas nos assistindo. 40 pessoas nos assistindo. Isso é marketing. 40 pessoas nos assistindo. 40, estou falando? Eu sei. E talvez você se afastou dos caminhos do Senhor. Ministério de louvor, venha adorar. Volte a sonhar. Pode ser. Você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje. Pastor, eu me afastei. Pastor, eu não sou crente, mas a palavra falou comigo. Você quer se entregar para Jesus hoje? Porque você desistiu dele, mas ele não desistiu de você. Ele está dizendo: volta hoje.
Quem quer voltar para Jesus? Eu quero orar por você. Você vai escrever assim, ó, eu quero, e a gente vai orar. Eu vou te esperar. Glória a Deus. O ministério de louvor vai adorar, mas eu quero orar por você. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Você que se afastou. E você vai escrever assim, pastor, eu quero. E nós vamos orar por você. E hoje Jesus vai reescrever a sua história. Aleluia. Aonde está a primeira pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar? Escreve aí, eu quero. Eu vou esperar. Aonde está a primeira pessoa? Glória a Deus. Ó, já tem a primeira pessoa. Vocês podem dar glória? Aleluia. Ó, Thalita Camargo, eu quero. Thalita, que alegria orar por você, filha. O Jefferson Silva escreveu eu quero. A Marina Souza escreveu eu quero. Deus, aleluia. Meu Deus. Deus de maravilha, aleluia. A Marina está dizendo que é o Bruno que quer. O Bruno que quer Jesus. A Mari. Meu Deus. Já são 3 vidas preciosas que estão voltando. Fica de pé quem está na igreja. 3, tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Nós já temos 3 vidas preciosas. Nós vamos adorar a Deus. Pode soltar o playback dela. Você que quer voltar para Jesus, escreve aí, eu quero.